Uma boa noite a você que está nos acompanhando no canal Papo para a Eternidade. Nós vamos estudar esta noite o livro de Apocalipse, capítulo 11. Estamos continuando nossos estudos que ocorre toda quarta-feira às 20 horas, todos os sábados às 11 horas e todo domingo às 19 horas. O tema de hoje é as duas testemunhas vestidas de pano de saco e cinza. Apocalipse, capítulo 11. Vamos fazer uma oração para nós começarmos o nosso estudo. Senhor, nosso Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade que nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Peço que o Senhor nos conceda sabedoria e entendimento para compreendermos a profecia do capítulo 11 de Apocalipse, capacidade para colocar em prática e ensinar as pessoas, Pai. Eu peço também que o Senhor tome em Tuas mãos a cada ouvinte, a cada pessoa que está assistindo este vídeo, que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz esteja com ele e com o seu lar, Pai. Que os Teus santos anjos celestiais acampem-se ao redor deles, protegendo-os, livrando de todo mal. É o que nós lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 11. É um capítulo tão desafiador quanto o capítulo das 7 trombetas para nós interpretarmos ele. Quando você chega no capítulo 11, versos 1 e 2, que é a introdução do capítulo, nós lemos o seguinte: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Logo nesses dois versos nós temos vários desafios aí. Primeiro, qual é esse santuário que é dado ordem para João medir? Uma vez que o santuário, o templo de Herodes, fora destruído 30 anos antes de quando essa profecia foi dada. Segunda questão, o que são esses 42 meses os quais os gentios calcarão aos pés a cidade santa? E a terceira coisa, o que significa isso aqui? Medir o santuário. Bom, para a gente compreender isso aí um pouquinho, a gente deve lembrar ou deve se amparar na profecia de de Ezequiel, na profecia de Ezequiel, capítulo 40, versos 3 e verso 6. Vamos dar uma lidinha lá o que está escrito? Ezequiel, capítulo 40, versos 3 e 6. Está escrito o seguinte: Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, e estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o filho do homem, verso 4, Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. E aí, no verso 6 diz: Então veio a porta que olhava para o oriente, subiu pelos seus degraus e mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e o outro limiar, uma cana de largura. Percebe? Ezequiel também está tendo uma visão aqui a respeito da medição do templo. Assim também João recebe um caniço semelhante a uma vara, e também é dito para ele, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário. Então nós percebemos que a medição desse santuário, ele é figurativo. Por que é figurativo? Porque, primeiro, o santuário já não existia, nem o templo de Salomão, muito menos o templo de Moisés, nem o templo de Herodes, porque já estava destruído, e também o terceiro templo de Ezequiel, do profeta Ezequiel, também não existiu, e até hoje não existe. Então, veja só,
Aqui é uma linguagem figurativa. Quando eu falo essa questão da medida, mede, o ato de medir aqui é um ato de juízo. Lembra quando Jesus disse, olha, cuidado, porque da mesma maneira que você medir os outros, você também será medido. Então, é nesse contexto essa ideia de medir, é o contexto de juízo. E por que mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior? Porque o juízo de Deus cabe ao seu povo. Olha só, diferentemente do que as pessoas pensam, juízo de Deus não é para condenar as pessoas, mas o juízo de Deus é para salvar as pessoas. Você sabia disso? O juízo de Deus não tem o objetivo de condenar pessoas. O juízo de Deus tem o objetivo de salvar pessoas. Por isso que ele fala para João, olha, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele altar adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário. Percebe? Nem é medido o átrio exterior. E essa palavra aqui no grego, deixa de parte, é uma palavra muito forte. Ela não é só deixar de parte, mas é uma ideia de expulsar. Expulse. Deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi dado ele aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses. Se você multiplicar 42 por 30 ou 420 por 3, que é mais fácil, dá 1260. Então, 1260 dias os gentios calcarão aos pés esse santuário, essa cidade, né? Calcarão aos pés a cidade santa. Eles não vão calcar aos pés, eu errei aqui, viu? Eles não vão calcar aos pés o santuário, eles vão calcar aos pés a cidade santa, você percebe aí? Então, por quanto tempo? 42 meses. 42 meses são 1260 dias. Mas no princípio profético de interpretação, cada dia corresponde a um ano. Logo, são 1260 anos. Conseguiu compreender? Depois, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para um sermão que eu fiz o ano passado a respeito desse cômputo profético. E aí você assiste, porque está lá no livro de Daniel e você vai compreender essa questão do cômputo profético, um dia equivalendo a um ano. E, aliás, esses 42 meses que aparece aqui na profecia, o profeta Daniel já havia dito muitos anos atrás. Lembrando que o Apocalipse foi escrito no ano 100 da nossa era e o livro de Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo. Vamos dar uma olhada lá? Daniel, no capítulo 7. Deixa eu abrir aqui. Daniel, capítulo 7, onde fala o seguinte. Verso 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Verso 25, verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Tá vendo? Tribunal, e ali fala medir. Quanto tempo aqui? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí você fala, mas pastor, o que tem a ver um tempo, 2 tempos e metade de um tempo com 42 meses? Tudo a ver, porque 42 meses são 3 anos e meio. Profeticamente, 42 meses são 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio. Ok? Então são os 42 meses, os 1260 anos. Que acontece o quê? Que os gentios vão pisar na cidade santa. Ok? Compreendeu? Quando você vai para Daniel, no capítulo 12, fala o seguinte. Tu, porém, capítulo 12, versos 4... Não, vou ler direto o verso 7, é melhor. Daniel capítulo 12, verso 7. Ouvi o homem vestido de linho
que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio. 42 meses, 3 anos e meio. Lembrando que a cada dia na profecia equivale a 1 ano. Então, 3 tempos e meio, 42 meses, são 1.260 dias, que são 1.260 anos. Não fique aflito, só confia aí na linha de raciocínio. Vou deixar o link na descrição aí do vídeo para você assistir a palestra que eu dei a respeito do período profético 1 dia para 1 ano. Percebe? Daniel capítulo 12, verso 7, Daniel capítulo 7, verso 25, Apocalipse 11, verso 2, está falando o quê? Do mesmo tempo profético. Olha no verso 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias vestidas de pano de saco. Aqui já fala 1.260 dias, que são os mesmos 42 meses, que são os mesmos 3 tempos e meio do livro de Daniel. Compreendeu? 3 tempos e meio, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. São a mesma coisa, são sinônimos dentro da profecia. 1.260 dias são 1.260 anos. Ok. Então, os gentios vão pisar a cidade santa por 1.260 anos. Nesses mesmos 1.260 anos, as 2 testemunhas profetizam por esse período. E qual é o período profético que nós entendemos aqui? Nós entendemos esse período profético, ou mesmo do ano 538 da nossa era, depois de Cristo, até 1798 depois de Cristo. Que período foi esse? Lembra quando a gente falou sobre as trombetas e os selos, onde tem os cavalos e as trombetas que falava lá da morte, o cavalo que é a morte, o cavalo preto que traz a morte, o cavalo amarelo, o cavalo de vermelho, de sangue, melhor dizendo, vamos falar com calma aí para você entender. O cavalo vermelho de sangue que traz uma espada que mata. O cavalo preto, chamado morte, que traz uma balança na mão e as pessoas vão morrendo de fome. Depois tem o cavalo amarelo, que fala desse cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, o cavalo amarelo, que é chamado morte. Por isso que eu voltei aqui, viu? Para confirmar essa informação para mim e para você. No terceiro selo, fala do cavaleiro com uma balança na mão. Cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Esse cavalo preto não tem nome, eu falei que era morte. Não tem nome, ele só tem uma balança na mão que traz fome sobre a terra. No quarto selo, fala do cavalo amarelo, que esse sim é chamado pela morte, que traz morte. Lembra que eu falei aí? Se você não assistiu o vídeo dos 7 selos, tá aí na playlist do Apocalipse. Veja lá o vídeo que a gente explica melhor. Então, fome da palavra de Deus. Que período que é esse? Esses 1.260 anos. Quando a igreja da Idade Média, uma igreja que se paganizou, desprezou as escrituras e estava muito mais preocupada com o poder do que com a pregação do evangelho. Época das cruzadas, época das guerras santas que foram feitas em direção ao Oriente. Então, a igreja estava preocupada em expandir o seu território e expandir o seu poder estatal, por incrível que pareça, e não o poder da pregação do evangelho. Então, pisa na cidade, calcarão aos pés por 1.260 anos, até 1798. Essas 2 testemunhas, quem elas são, do verso 3? Vem explicando nos versos 4, 5 e 6. No capítulo 11, o assunto das 2 testemunhas é o eixo central do capítulo. Então, veja só, quem são essas 2 testemunhas? São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros
que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então veja só, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Da onde que João está tirando essa visão? Como é que o Espírito Santo está apresentando essa cena para ele? Quando o Espírito apresentou essa cena para João, ele absolutamente, com certeza, lembrou-se de Zacarias capítulo 4, verso 1 a 6 e 11 a 14. E eu vou ler para você porque é um trecho importante, que é uma chave nas Escrituras para a gente compreender aí as duas testemunhas. Algumas pessoas falam que essas duas testemunhas são profetas que surgirão no tempo do fim, no futuro, a fim de profetizar para que as pessoas se arrependam e tenham chance de salvação. Quando essas pessoas que interpretam dessa maneira, eles acreditam em duas testemunhas literais, pessoas, profetas que vão surgir no futuro. Não é bem isso que Apocalipse ensina. Veja, Zacarias, capítulo 4, vamos ver ali, versos 1 a 6. Diz assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então aqui está uma chave de interpretação. Então essas 2 menorás que ele viu com as 7 lâmpadas, os candeeiros, o que é? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. E o que está escrito aqui? Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Percebe como faz todo sentido? São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. O Espírito do Senhor, simbologia de fogo. Como é que desceu o Espírito lá em Atos capítulo 2? Em forma de fogo, em línguas de fogo para os discípulos. Tá percebendo? Então isso aqui é o quê? É a palavra do Senhor a Zorobabel. É a palavra do Senhor, não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, enquanto essa igreja na Idade Média estava fazendo a Guerra Santa, as Cruzadas, a Inquisição, aonde pregadores do Evangelho foram queimados, torturados, chicoteados, mortos em praça pública, guilhotinados, Deus vira e fala: não por força nem por poder, mas pela minha palavra, diz o Senhor. Em outras palavras, a guerra do grande conflito entre o bem e o mal, ela não é uma guerra que vai ser vencida através de armas, através de guerra literal, com armas, com espadas ou com revólveres, espingardas, foguetes. Não é isso aí. O que vai ser vencida, a guerra do Senhor vai ser vencida pelo poder da palavra e através do poder do Espírito Santo. Então veja, por isso que essas 2 testemunhas, verso 3, está vestida de pano de saco e cinza. Por quê? Porque nesses 1260 anos, de 538 a 1798, poucas pessoas pregavam a mensagem. Os valdenses, na região onde a Suíça, a Itália, ali, França, os valdenses que foram perseguidos, torturados e mortos,
Se você pensar em Tyndale, que foi aquele que traduziu a Bíblia para o inglês, Lutero e os luteranos e todos os outros reformistas que surgiram foram veementemente perseguidos pela Inquisição e morreram para defender a palavra, mas a força era pequena, a opressão era muito grande, então eles estavam vestidos de pano de saco e cinza, de luto, pano de luto, percebe? Então essas duas oliveiras, esses dois candeeiros é a palavra de Deus, são as Escrituras. Percebe que quando fala aqui, verso 6, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. 1 Reis capítulo 17, aqui está fazendo uma alusão ao profeta Elias, aquele que orou no reino de Acabe durante 3 anos e meio, não choveu, e depois, olha só, 3 anos e meio, 42 meses, e depois de 42 meses, 3 anos e meio, o profeta Elias voltou a orar e voltou a chover sobre o reino de Israel. Então fala aqui dos profetas, profeta Elias. Diz aqui também, a segunda parte do verso 6, tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para fazer ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Transformar água em sangue. O que você lembra? A primeira praga no Egito, quando Moisés conclamou lá Faraó para libertar o povo da escravidão, para adorar o Senhor lá no deserto, e Faraó falou, não vou libertar. Então as águas se transformaram em sangue, e aqui é uma alusão a Moisés. Olha, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Isaías capítulo 8, verso 20. Se não testemunhares segundo a lei, os profetas jamais verão a alva. Então aqui são as Escrituras, é a Bíblia de João. Porque a Bíblia de João constava das Escrituras, a lei e os profetas. Mas ao mesmo tempo, como faz alusão a Elias aqui, nos joga a uma perspectiva para o futuro também. Que perspectiva é essa? É a vinda do Messias. Porque dentro da cultura judaica é falado que o profeta Elias haveria de se manifestar antes da vinda do Senhor Deus. E muitos judeus creem até hoje nisso, nas suas cerimônias, nas suas festas, eles colocam uma cadeira vazia lá na mesa em alusão a essa expectativa da vinda do Elias, do profeta Elias. E olha só como que termina o livro de Malaquias, capítulo 4, final do Antigo Testamento, das Escrituras, diz aqui, Malaquias capítulo 4, versos 4, 5 e 6, que diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Percebe aí o que está acontecendo? Veja, lembrai-vos da lei de Moisés, e aqui lá na profecia de Apocalipse 11 fala da água que se transforma em sangue, a lei de Moisés. E aqui fala, eis que vos enviarei o profeta Elias, aquele que as Escrituras, o segundo profeta que faz com que o céu se cerre e não chova durante 3 anos e meio. Compreendeu? Então a linguagem de João, muito amparada por Malaquias capítulo 4, logicamente que quando Malaquias escreveu isso aqui, ele fazia uma alusão, uma inferência à primeira vinda do Messias, como aconteceu, e o profeta Elias é João Batista. Jesus mesmo falou para os discípulos, olha, vocês estão esperando o Elias vir, mas eu digo que João Batista, nascido de mulher, foi o maior de todos os profetas. Ele é o profeta Elias, o espírito do Elias. Veja, então, só que aqui em Malaquias também fala assim, grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, verso 5. Fazendo alusão também à segunda vinda. Em outras palavras, enquanto a igreja medieval expandiu seu poder político, fazia guerra e perseguia e matava as pessoas com as cruzadas e com a Inquisição, a palavra do Senhor mantinha-se firme, ainda que perseguido, como Elias sofreu perseguição por Acabe, como Moisés sofreu perseguição por Faraó, mas mesmo assim a palavra do Senhor não parou.
em nenhum momento, mesmo vestido de pano de saco e cinza, a palavra do Senhor continuou a ser pregado por 1260 anos. E aí vem um ponto profético aqui, vamos prosseguir na visão. Quando tiveram, verso 7, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Olha o que está falando aqui, hein? A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então esse é um segundo bloco, depois de 1798, então depois que ocorre o aprisionamento do Papa Pio VI, acontece o quê? De 1789 a 1799 acontece a Revolução Francesa. O que aconteceu na Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um movimento de revolta e de rebelião contra esse poder que estava massacrando lá na Idade Média, com as cruzadas, com a Inquisição. Ok, vem a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, há um despertar de ódio e repulsa contra essa igreja dominante da Idade Média, onde eles pegam e queimam as Bíblias, queimam as artes, as esculturas cristãs, conhecido lá como a Noite do Terror, o governo do terror francês. Surge o ateísmo, eles pegam uma artista da França, alguns historiadores dizem que foi uma prostituta da cidade, veste ela com vestimentas de deusa, uma deusa de Atenas, e ela entra pela Catedral de Notre Dame, e ao ela entrar e ficar ali no púlpito daquela igreja, então as pessoas começam a dar gargalhadas, a bater palmas, a gritos de vitória, e aí é conclamada a deusa Razão como a deusa da França nesse período. O que acontece? Sai-se, como eu já disse em outros vídeos aí quando a gente estudou sobre as trombetas e sobre os selos, saiu-se de um extremo e foi para outro extremo. Saiu de uma perseguição cruel religiosa pelas cruzadas e a Inquisição e vai para o extremo, então, da negligência total de religião, de Deus, da palavra dele. Percebe? O racionalismo, o iluminismo toma conta disso na história e aí começa a se perseguir as próprias escrituras. Queimam em praça pública, isso você encontra aí em livros de história. Por que tem um espírito de Sodoma e Egito? Espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Eu não vou ler o texto aqui, mas depois você pode ler. Espírito de Sodoma é descrito em Ezequiel, capítulo 16, versos 46 a 45. E fala o que lá? Que na época de Sodoma, para a destruição do fogo que caía do céu, havia uma libertinagem sexual, ou seja, Sodoma estava simplesmente buscando única e exclusivamente prazeres carnais em detrimento à obediência ao Senhor, ao Eterno. Há um relato lá que quando os anjos vão tirar Ló da cidade por intercessão de Abraão, Ló chega a oferecer as filhas para serem estupradas, para que os homens não estuprassem os anjos que foram tirar Ló de lá. Já pensou? Anjo em forma humana vai tirar Ló de Sodoma e os cidadãos cercam a cidade querendo estuprar esses homens. Percebe a libertinagem, a depravação sexual. Não é nem libertinagem, é uma depravação mesmo. O espírito de Sodoma. E o espírito do Egito é o espírito de Faraó. Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus de Israel e eu não vou libertar Israel do Egito. Então é a personificação do ateísmo. Não conheço esse Deus,
não sigo esse Deus, não aceito esse Deus, não temo esse Deus. Era o que Faraó falava, coração duro de Faraó, um coração ateísta. Onde também, coloca aqui, no final do verso 8, o Senhor foi crucificado. Isso aqui é uma palavra muito forte. Quando você desobedece a Bíblia, quando você persegue a Bíblia, você não está perseguindo um livro, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Percebe o zelo que você tem que ter com as Escrituras, o valor que você tem que ter com a palavra de Deus, o demorar-se ao estudar, meditar nela, colocar em prática os seus ensinamentos. Porque se você busca uma vida de prazer, se você vive uma vida dizendo que Deus não existe, você está perseguindo Jesus Cristo pessoalmente, é o que está escrito na profecia aqui. E aqui diz que então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Como eu disse, durante 3 anos e meio, 3 dias e meio, profecia, 3 anos e meio. Quando que a gente coloca isso aqui? A Primeira República Francesa, 1789 a 1801. Se você quiser uma data mais específica, e aqui eu estou seguindo livros de história modernos aí, 26 de novembro de 1793, acontece o decreto expedido em Paris que aboliu a religião. Em nenhum outro momento da história humana, nenhum imperador, nenhum presidente, nenhum governador teve coragem de abolir oficialmente a religião do Estado. Você está entendendo? O espírito do Egito. Nenhum teve coragem de fazer um decreto desse. Mas em 26 de novembro de 1793 aconteceu isso aí. Em 17 de junho de 1797, 3 anos e meio depois, o governo francês remove as restrições contra a prática da religião. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que fizeram o decreto para abolir a religião, toda e qualquer religião na França, esses mesmos que decretaram isso foram para a guilhotina e foram mortos. Houve um aumento de violência horroroso nesse período de 3 anos e meio. Houve um aumento de devassidão em Paris, principalmente Paris, mas na França, absurdo. E então os 3 anos e meio do governo de terror é findado. E quando se finda, o que acontece? Versos 11, 12, 13 e 14. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Veja só, você não pode confundir esse grande terremoto aqui, que eu acabei de ler de Apocalipse 11, com o grande terremoto que nós conversamos em Apocalipse capítulo 6, verso 12. É diferente, são terremotos diferentes. Por quê? Porque aqui há uma linguagem simbólica. Ó, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Em outras palavras, em 1798, quando o Papa Pio VI é preso pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, há um terremoto. Veja, aquela igreja que dominava durante a Idade Média, que tinha poderes plenos, que imperadores prestavam reverência a esse poder, agora sobre o império de Napoleão Bonaparte, através de general Berthier, é preso
esse líder dessa igreja, ele é desterrado, é levado para a França e lá ele morre no desterro. Veja, abala-se a grande cidade, o grande terremoto. Aquele grande poder é abalado, mas ele não é destruído. Fala a 10ª parte. Quando fala-se 10ª parte na cultura judaica, significa uma pequena parte. Foi aprisionado o Papa? Foi. Pio VI. Foi causado um chacoalho na liderança? Foi. Mas ela permaneceu viva. A 10ª parte. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, ou seja, alguns seguidores sofreram as suas consequências. Algumas pessoas sofreram a consequência desse aprisionamento, desse abalo, dessa perca de poder que houve nessa igreja. Consegue compreender aí? Está acompanhando o raciocínio? Veja só. Mas depois, eu estou voltando o raciocínio agora um pouquinho, tá? Versos 11 e 12. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Esse Espírito do Senhor que vem e coloca de pé é a mesma visão de Ezequiel 37:10, onde tem o vale dos ossos lá e o Espírito de Deus sopra naquele vale de ossos, e então o vale de ossos se colocam em pé e começam a marchar e forma carne de novo. Por que acontece isso aí? Porque no século XIX começou a ser fundadas, construídas as sociedades bíblicas internacionais. Então, se de um ponto, na Idade Média, a Bíblia foi desprezada e esquecida e trancafiada em masmorras nas suas línguas originais, ou no máximo em latim, e as pessoas não tinham acesso, e durante a Revolução Francesa houve perseguição e destruição, inclusive de muitos exemplares da Bíblia que a Reforma Protestante havia produzido, foram destruídos na França por 3 anos e meio, mas agora, após o governo do terror, após a anulação do decreto que não haveria de ter religião na França, e após o aprisionamento do Papa Pio VI, surgem as sociedades bíblicas internacionais, que são movimentos aí que juntam-se pessoas com dinheiro, pessoas interessadas em expandir, em espalhar a tradução da Bíblia e as versões da Bíblia, e agora ninguém mais segue, porque por ação divina, as 2 testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras, a lei e os profetas, então, que estavam lá de pano de saco e cinza, agora recebem poder do Eterno, sobe até o céu, e quem é que vai derrubar de lá? Ninguém. Ninguém agora, porque foi exaltada a palavra de Deus, e é justamente nesse período que começa o grande avivamento norte-americano ali no meados do século XIX. Percebe? Está culminando esse grande avivamento americano, mas também ao redor do mundo, como eu já disse em outros vídeos sobre isso aí, principalmente no vídeo dos 7 selos. Ok, então passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. E agora entra aqui nos últimos versos. O 7º anjo tocou a trombeta, a última trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Presta atenção aqui que nesse final aqui, para destruir os que destroem a terra, não tem nada a ver com ecologia, viu? Cuidado aí com a teologia da ecologia que está na moda aí. Essa questão de para destruir os que destroem a terra está ligado
a pessoas que perseguem o povo de Deus, os habitantes da terra, os ímpios, aqueles que perseguem o povo de Deus. Chegou a hora de destruir eles porque eles não se arrependeram. Eles não aceitaram o selo de Deus, eles não aceitaram o toque das trombetas, todo o aviso ao longo da história, desde a primeira igreja até Laodiceia, desde o primeiro selo até o sétimo selo, desde a primeira trombeta até a sétima trombeta, todas as chances ao longo da história que o Eterno concedeu às pessoas para se arrependerem e elas não quiseram se arrepender. E então aqui é conclamado, é entronizado, definitivamente entronizado, o Eterno, e agora ele passa a ter domínio nos céus, na terra, em todos os lugares, a entronização, 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 a 28, Daniel capítulo 7, verso 14, Daniel capítulo 2, verso 44, Daniel capítulo 7, versos 14 e 27, enfim, toda essa entronização chega-se à sua conclusão. Lembra que nós estudamos sobre o trono? O título do vídeo é O Verdadeiro Pentecostes, Apocalipse 4 e 5. Se você não assistiu, assista aí para você pegar toda a ideia. Então essa entronização que começou lá no capítulo 4 e 5, no início do Pentecostes na igreja cristã, ainda que a igreja foi perseguida, ainda que o povo de Deus sofreu perseguição e morte, ainda que fizeram festas quando queimaram a Bíblia, quando decretaram o fim da religião, Deus vai vencer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a verdade. Então vale a pena seguir o Eterno, vale a pena ser fiel à sua palavra, vale a pena você declarar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você compreende? Porque a palavra dele, ainda que seja perseguida, ainda que as pessoas coloquem em descrédito, ainda que surjam teorias de evolução, teorias disso e daquilo, do positivismo, ainda que venha o marxismo cultural e o comunismo com seu ateísmo, ainda que venham várias argumentações e várias filosofias tentando substituir a Bíblia, não haverá possibilidade de vitória para eles, porque a palavra do Eterno permanece até o fim. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, verso 17, diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Nenhum i, nem um tio se omitirá de toda a lei, até que tudo se cumpra. A palavra de Deus é exaltada, a palavra de Deus permanece, porque a palavra de Deus é o próprio reflexo do caráter dele. Ainda que as pessoas tentam perseguir, não conseguirão vitória, porque a palavra de Deus permanece até o final. Veja só, no verso 19 vai dar a introdução do próximo assunto, que vai ser Apocalipse 12 lá. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Lembra o que eu disse nos vídeos anteriores? Essa conjunto de palavras aqui, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, alusão a Êxodo 19, mais uma vez, alusão ao Pentecostes, alusão ao quê? A uma ação direta de Deus nessa terra. Uma ação que ele vem como Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, que ele vem para resolver o grande conflito, eliminar todo o mal, purificar um povo e preparar um povo para ser reino de sacerdotes e povo santo, conforme Êxodo capítulo 19, verso 23. Percebe? A promessa da aliança divina é eterna, a promessa da aliança divina é real e não vai falhar. Deus vai cumprir o plano dele da redenção. Então abre-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. A arca dos 10 mandamentos, a arca da aliança, a arca do testemunho está lá no céu. Está lá no céu. Ainda que as pessoas desprezem os estatutos, os juízos e a lei do Senhor, ainda que as pessoas desprezem os 10 mandamentos do Senhor, como ele transcreveu em Êxodo 20,
A arca dos 10 mandamentos está lá no céu. E agora chegou a hora do Yom Kippur. As trombetas tocaram, as 7 selos se abriram, acabou o Rosh Hashanah, entramos definitivamente no Yom Kippur, no dia da expiação, no dia do perdão, no dia da purificação, onde o santuário de Deus será revelado definitivamente para a humanidade. E então entramos agora no capítulo 12, que vai falar desse grande conflito entre o bem e o mal de uma maneira específica, reveladora e às claras. Mais uma vez eu faço um apelo a você, coloque esta palavra no seu coração, porque ainda que as pessoas persigam, ainda que as pessoas questionem, ainda que as pessoas fiquem falando, isso é para o tempo de Moisés, esse é para o nosso tempo, isso não vale mais, isso aqui não vale mais, não precisa obedecer, ainda que as pessoas persigam, esta palavra está exaltada, esta palavra é eterna, nela não há sombra de mudança e nem variação de mudança, porque o eterno é um. E nós seremos um com o Eterno. Percebe? E aqui eu termino enfatizando novamente o que o apóstolo João mesmo escreve no final. Olha, se alguém, Apocalipse 22, verso 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Percebe? E no verso 18 diz, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E aí o verso 19 que eu já li, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Percebe? A palavra de Deus é exaltada, a palavra de Deus é vitoriosa, a palavra de Deus tem que estar no seu coração. Essas duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras, a lei e os profetas, elas não podem ficar vestidas de pano de saco e cinza na tua vida. Elas não podem ser queimadas em praça pública na tua vida. Elas devem reinar na tua vida, devem conduzir a tua vida, devem formar o seu pensamento. E você deve viver em cima do assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor deve ser a sua filosofia de vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você ame essa palavra, que você coloque ela no teu coração, porque ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos conduz no caminho da salvação. Exalte a palavra de Deus na tua vida, estude a palavra de Deus, ore, medite, leia, pregue sobre a palavra de Deus e não permita que forças do mal faça com que você venha desprezar essa palavra, porque a palavra vencerá, a palavra será exaltada, está exaltada e ninguém tira ela de onde Deus a exaltou e a colocou. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma boa noite na presença do Eterno. Vamos orar. Senhor Eterno Deus, agradecemos a Ti pela profecia do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Agradecemos porque o Senhor dedicou um capítulo exclusivo a exaltar a Tua palavra, a importância dela. Pai, que nós tomemos juízo disso, consciência disso, Senhor. Que a Tua palavra seja central na nossa vida. Que a Tua palavra, Pai, esteja na nossa mente, no nosso coração e que ao estudá-la, meditar, orar sobre ela, Pai, e pregar sobre ela, Pai, não somente a vida de pessoas venham a ser transformadas, mas a nossa vida também, Pai. Que através da atuação da Tua palavra na nossa mente e no nosso coração, através do nosso testemunho, através da nossa pregação, muitas outras pessoas aceitem o convite de salvação. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Esse vídeo está gravado porque eu estou fazendo uma live aqui na Associação Paulista Leste. Gravei aqui do escritório, você viu que o cenário aqui no fundo mudou. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações no YouTube. Dá um like lá na página do Facebook, segue a página, compartilha na tua timeline esse vídeo
Que Deus abençoe e que Deus guarde você e que você seja uma pessoa edificada na palavra. Um abraço, até mais.